Salve Maria, boa noite a todos. Começamos agora mais uma aula ao vivo, respondendo algumas perguntas que nós recebemos aqui no site da Monfort. Meu nome é Robson Nascimento, sou responsável pela seção de cartas do site da Monfort e responderemos hoje a várias cartas que recebemos. O tema é livre. Recebemos cartas pelo site e também pelo WhatsApp da Monfort. Se você ainda não mandou sua carta, você poderá mandar ainda agora. Eu vou passar o número agora do WhatsApp para vocês. O número é DDD 11 995 79 31 80. 995 79 31 80. Nós já temos várias cartas que nós tentaremos responder no tempo da aula de hoje, mas você também pode tentar mandar aí as cartas pelo WhatsApp e pelo site. Para responder as cartas, nós contamos aqui com a presença do professor Alberto Zucchi, que é o presidente da Associação Cultural Monfort. Professor Alberto, boa noite. Boa noite, salve Maria para todos os nossos amigos e leitores. E vamos fazer mais uma dessas videoaulas ao vivo e procurar atender os nossos leitores. Realmente são muitas cartas. O Robson aqui andou me mostrando algumas delas um pouco antes dessa videoaula. E são quantidades e, eventualmente, como eu sempre digo, alguma carta que a gente não souber ou só souber uma parte, a gente responde uma parte e depois deixa aí para uma outra videoaula, para uma resposta no site, uma pesquisa maior por alguém mais especializado. Muito bem. Vamos iniciar, então, esse programa. Antes de iniciar com a primeira pergunta, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Refúgio dos pecadores. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, dando início ao programa de hoje, nós começaremos com a carta do nosso leitor Benjamin, do Rio de Janeiro. Ele agradece a nós pelo programa, diz que é nosso contribuinte, Deus lhe pague pela sua ajuda a nós. Ele pergunta o seguinte, professor Alberto: sou favorável à missa tridentina e não entendo a existência e prevalência da missa ordinária moderna. Aí não tem muito o que entender, né? Esse é o chamado rito ordinário, é o rito que está em vigor na igreja e que é celebrado pela grande maioria dos padres, né? O que talvez cause uma perplexidade entre os católicos, né, as pessoas que frequentam a missa, é como, na realidade, essa missa foi mudando, a tal ponto que hoje, se você entra no Rio de Janeiro, evidentemente eu não conheço todas as missas no Rio de Janeiro, mas eu não tenho dúvida que se você entrar em duas igrejas no Rio de Janeiro, muito provavelmente você vai ver duas missas diferentes. O que aconteceu com o rito moderno é que, dada a natureza de liberdade que o rito propicia, ele foi tendo modificações de acordo com um pouco com a vontade do padre. Isso daqui é comentado não é nenhum tradicionalista que fala isso, é comentado por Bento XVI, que diz que a missa não pertence ao padre e muito menos, evidentemente, à comunidade. Eu recentemente estive numa igreja aqui da periferia de São Paulo, mas na cidade de São Paulo, periferia, por se tratar de um bairro mais distante, um bairro fronteiriço com uma outra cidade, não é tão longe assim, e o padre comentava da dificuldade que ele tinha sido nomeado há pouco tempo para ser pároco nessa igreja, e ele é um padre de muita experiência, um padre reconhecido, não é um padre tradicionalista, mas ele dizia, por exemplo, da dificuldade que ele tinha para convencer aquelas pessoas que estavam mais próximas da igreja, aqueles que frequentavam a igreja, de que a celebração da palavra não era suficiente. Então, os paroquianos, aqueles que eram mais próximos da paróquia, diziam: não, padre, olha, o senhor fica tranquilo, o senhor reza uma missa aqui no domingo e o senhor deixa o resto com a gente.
A gente faz aquele... Terceiriza o trabalho do padre, né? Terceiriza o trabalho do padre. O senhor deixa com a gente resolve o problema. A única coisa que nós pedimos para o senhor é não contar qual a missa que o senhor não vai rezar, porque senão o povo vai vir todo na missa que o senhor vai rezar e a liturgia da palavra fica meio desfalcada de gente. Então, você vai variando. Eram 3 ou 4 missas que tinham naquela paróquia, e esse grupo de fiéis pediam isso. O padre não concordou, disse que não, já se viu, eu vou rezar 2 missas aqui, os fiéis têm direito de saber, mas mesmo assim eles insistiam em fazer a liturgia da palavra. Não sei se todos os nossos leitores conhecem exatamente o que é isso, mas é uma espécie de missa disfarçada, né? Onde se fazem todas as partes da missa, e depois só se pula a consagração. Em alguns lugares, inclusive, se tem uma simulação da consagração. Tudo feito por leigos, sem os padres, e depois o padre vai, e um leigo vai, e distribui a comunhão, e tem a despedida. Então, a pessoa até que conhece pouco, e hoje em dia a maioria dos católicos, infelizmente, está na situação, imagina que assistiu à missa. Ela não assistiu à missa. Então, a perplexidade que fica para muitos católicos é essa, né? Eles olham, as missas são totalmente diferentes, não sabem direito que missa eles estão, não sabem direito quais são as partes da missa, e a própria missa no rito ordinário acabou perdendo a sua identidade. Hoje em dia, muitos padres novos com quem a gente conversa têm reclamado disso, que precisaria se recuperar mesmo a missa nova, né? Eles estão muito numa linha de Bento XVI, que é fazer a reforma da reforma. É fazer uma estrutura definitiva na missa antiga, na missa nova, perdão, que se aproxime muito da missa nova, da missa antiga. Então, fazer uma estrutura da missa nova que se aproxime muito da missa antiga, para que ela possa depois ter uma unificação dos ritos, né? E essa liberdade litúrgica, ela desapareça. Porque, de fato, hoje em dia, em muitos lugares, não há mais missa, às vezes até, mesmo sem a vontade dos bispos, que isso ocorra. No site, há vários artigos, recentemente, o André Roncolato até fez uma palestra sobre isso, mostrando os vários tipos de missa que existem. Missa do caboclo, missa do churrasco, missa do demônio, missa do palhaço, missa dos pobres, missa disso, missa crioula. Crioula. Tem todos os tipos de missa. A única missa que não tem é a missa de Nosso Jesus Cristo, de Cristo morrendo na cruz, que é essencialmente isso que é a missa, né? Então, essa é a nossa situação. Se a missa ela tivesse numa situação boa, vamos dizer assim, né? Se tivesse a missa antiga muito difundida, nós não estaríamos nessa situação em que nos encontramos hoje, em que poucos católicos, de fato, conhecem aquilo que é a doutrina católica. Por quê? A lei da fé é a lex orandi e lex credendi. Aquilo que se reza é aquilo que se acredita. A pessoa então, que reza a missa do churrasco, ela acredita no churrasco, não acredita em Nosso Jesus Cristo. A pessoa que vê uma missa dessa que eu comentei, a missa feita pelo diácono, né, a liturgia da palavra, ela não assistiu missa. Então, ela não acredita que Cristo está presente na hóstia e que, de fato, ali Cristo morreu novamente. Talvez o motivo principal, né, o motivo principal da crise de fé que existe hoje é essa crise que houve na missa e que é reconhecido por todos, não só os chamados tradicionalistas, os conservadores, mas aqueles que conhecem um pouco de religião percebem isso. Muito bem. Próxima pergunta do nosso leitor Rafael Saldanha, de Belo Horizonte. E ele diz que participou do primeiro congresso da Monfort em Minas Gerais, realizado em agosto de 2015. Aproveitou bastante a palestra do professor doutor Antônio Emílio Anghetti. E nas conversas dos intervalos era citado muito a influência da gnose nas várias áreas do conhecimento. Ele gostaria de saber se há alguma publicação sobre esse tema. Bom, o tema gnose, assim, é um tema difícil de você achar, né?
Esse propriamente é alguma coisa que o professor Orlando defendia, estudou, então está no livro Antropoteísmo, né? A Religião do Homem, pode adquirir aí através da nossa livraria, mas esse livro, ele é um livro muito técnico, e depois alguns de nós acabaram aplicando essas teorias a vários campos modernos. Quer dizer, o professor Orlando estudou muito esse tema, ele pesquisou muito e ele, de fato, mostrou que hoje em dia existe, em praticamente todos os campos, a intromissão, né, vamos dizer assim, entrou assim por debaixo do pano, a gnose. O que é a gnose? A gnose é propriamente um conhecimento salvífico. Através desse conhecimento, que não é um conhecimento racional, o homem se tornaria Deus. Não vou explicar que é gnose, senão a gente tem uma videoaula aí muito grande. Mas agora, especificamente respondendo a pergunta de você, como é que chama aí? O Rafael, né? Rafael Saldanha. O Rafael, especificamente, então, respondendo a tua pergunta, Rafael, nós, em 2013, se eu não me falha a memória, 2013, nós fizemos um congresso cujo tema era a formação dos grupos católicos. Esse congresso era dividido em duas partes. Esse congresso era dividido, mostrava um lado de necessidade de vida espiritual para os grupos católicos, então foram vários padres que deram palestras. E nós falávamos, então, da formação doutrinária dos grupos católicos, então nós comentamos que uma formação importante era a questão da gnose. Então, houve várias palestras tratando do tema da gnose. A professora Lúcia Santana, que é mestre em filosofia, ela falou da gnose na filosofia. Então, como é que as doutrinas modernas filosóficas eram influenciadas pela gnose. A Ivone, que é muito conhecida de vocês, né, que tem doutorado em letras, ela falou a respeito da gnose no modernismo, como as doutrinas modernistas foram influenciadas pela gnose. O Fernando Schlittler, uma especialidade dele, mostrou como, nas teorias dos chamados grupos de direita, existe uma infiltração gnóstica, as ideias gnósticas elas se espalham, os chamados conservadores, né? Aqueles que são apresentados como católicos, né? São Pio X na Pascendi fala, né, que o mal, às vezes, se reveste de um caráter religioso, né? Exatamente essa direita, sem usar o termo gnose, que São Pio X estava se referindo. A professora Laura Pinca, que tem doutorado também em História, falou a respeito da gnose na arte, né? Mostrando, sobretudo, no Renascimento, como as ideias gnósticas tinham se introduzido. E o Ângelo, né, que é o nosso câmera aqui nas videoaulas que não são ao vivo, junto com o André Roncolato, que costuma gravar videoaulas aqui, falaram da gnose até na ciência da administração empresarial. Alguém fala, puxa, mas que absurdo isso, vocês veem gnose em todo lugar. Eu não tenho culpa, a gente só vê gnose em todo lugar porque tem gnose em todo lugar, que eu vou fazer? É mais ou menos como alguém falasse agora, só vê roubalheira na política. Porque só tem roubalheira. Quer dizer, não adianta dizer, vocês da Monfort vê gnose em todo lugar. Precisa dizer lá, olha, aqui não é gnose. Está errado isso, né? Porque todas essas palestras tinham uma série de autores, documentos, textos em que elas se baseavam, não eram a nossa opinião, em todas elas. E na administração também foi igual. O Roncolato e o Ângelo pegaram livros de administração que davam a filosofia da administração e mostraram como eles estavam recheados de gnose. Se você quiser, então, Rafael, a gente tem essas palestras na nossa livraria, você pode encomendar. O grande problema hoje em dia é um problema religioso, não é, e moral, não é um problema político. Então, se agora a Dilma vai ou não vai cair, vai ou não vai sofrer impeachment, é uma questão bastante secundária em comparação com essa questão religiosa, porque o centro da história é a Igreja Católica. É a luta da igreja contra o demônio. E nessa luta, o centro é
a paixão de Cristo. E na paixão, o centro é a crucifixão. Então, o problema é um problema religioso. Então, essa religião que é a gnose, que procura destruir a Igreja Católica, ela vai se infiltrar em todos os campos. Tá bom? Veja as palestras que acho que você aproveita. Próxima pergunta do leitor Maurício, do Rio Grande do Sul. E ele pergunta o seguinte: já foi definido infalivelmente que o casal deve ter o máximo de filhos, muitos filhos? Se sim, quais são as fontes? Estudei e estudo sempre a encíclica Casti Connubii e Humanae Vitae, do Beato Paulo VI. Nesta última, é claro que o casal tem o direito de escolher ter quantos filhos lhe der vontade. São palavras de um pontífice, de um beato. Não há nenhuma contradição, até onde eu sei, entre o magistério tradicional e a Humanae Vitae. Há uma continuidade, eu acho. Parece-me que um filho já cumpre o mandato matrimonial, de finalidade principal de ter o bem da prole. A Sagrada Família teve apenas um filho, e é a família mais santa que há. Formulo então a pergunta-chave: o casal tem o direito de escolher quantos filhos terá, desde que não use meios proibidos? Existe a obrigação moral de ter muitos filhos? O que os senhores acham do discurso do Papa Francisco sobre os católicos não se reproduzirem como coelhos, sugerindo 3 filhos como ideal geral? Então, quem quer? Qual é o nome? É Maurício, do Rio Grande do Sul. Ah, Maurício. Eu fico muito triste, viu, Maurício, de ver a sua carta antes de comentar as suas perguntas, porque parece que você considera os filhos um mal. Então, você considera o casamento um bem, né? Porque você estaria com a sua esposa, e a sua carta diz assim: bom, no casamento tem um sacrifício gigantesco, que a igreja nos impõe, que é ter filhos. Mas vamos procurar limitar ao máximo esse sacrifício. Qual seria o limite máximo desse sacrifício? Se tiver 0 filhos, então não teve sacrifício. Então vamos pôr um filho só. Eu fico imaginando, não sei se você é casado, se de fato você teve esse filho. Mas eu fico imaginando se esse filho estiver ouvindo essa carta que você disse. Porque ele vai perceber o peso que ele é para você. E que ele vai dizer: puxa vida, o sonho do meu pai, se pudesse dar liberdade para o meu pai, era eu não ter nascido. Eu sou o sacrifício do meu pai. Eu sou o fardo que o meu pai precisou levar. Seria mais ou menos como se você é empregado de uma empresa, e para ele te dar o salário, você precisa ir lá e bater o cartão de ponto. Precisa chegar às 8 e, vamos dizer, sair às 6. Se você não for funcionário público, aí é bem menor. Mas, enfim, supondo o seu trabalho, para receber o salário, você precisa fazer aquele sacrifício. É claro que você poderia torcer e dizer: puxa vida, será que eu não poderia receber o salário sem trabalhar? Bom, mas olha, trabalhar menos, e você estaria procurando caminhar na situação. Então, assim seria você com seus filhos. Você vê os filhos como uma coisa ruim, como não uma coisa boa em relação ao casamento. Então, aqui se arruma todas as desculpas possíveis, né? A Casti Connubii não fala isso. A Casti Connubii elogia a prole numerosa. A Humanae Vitae, ela tem pontos muito bons, mas ela, não vou dizer que ela está em discordância do ensino tradicional, mas apenas a questão de colocar os filhos como um bem do matrimônio, ela cita, mas não de uma maneira tão firme e tão decisiva quanto os ensinamentos anteriores. E daí, muita gente tira conclusões, infelizmente que nem você, que então a gente poderia evitar os filhos. De certo ponto, a Humanae Vitae foi uma decepção, porque se esperava que o Papa ia liberar métodos contraceptivos, etc, etc. Então, até a Humanae Vitae sofre muitas críticas, mas, infelizmente, ela não teve o mesmo vigor que tem a Casti Connubii. Tem uma aula da Lúcia, minha esposa, em que ela faz uma videoaula em que ela faz toda essa comparação entre a Casti Connubii, os ensinamentos que vieram depois, mesmo de Pio XII, e depois a Humanae Vitae. Então, é claro que a igreja não definiu infalivelmente quantos filhos se precisaria ter. Isso nunca vai definir.
né? É claro que isso vai depender muito da situação concreta de cada pessoa. Mas ter os filhos é uma coisa boa, uma coisa excelente que Deus nos deu. E a gente deve ver isso com alegria. É mais ou menos como alguém dissesse, puxa vida, eu agora ganhei na loteria aí, sei lá, eu ia falar esportiva porque eu sou A Mega Sena. A Mega Sena, isso, o termo agora é a Mega Sena. O fulano ganhou na Mega Sena. E ele lamenta agora, puxa vida, agora com tanto dinheiro, eu vou ter que comprar um cofre para guardar o dinheiro. Mas que tragédia, como eu sofro, né? Eu conheci uma pessoa que era assim, uma vez num bingo, ele ganhou um carro. Em vez de ele ficar satisfeito com o carro que ele tinha ganho, ele falava, eu ganhei um carro simples, se fosse um carro esportivo, melhor, eu teria sido muito mais premiado. Em vez de se alegrar com o bem que tem, ele tem inveja de não ter mais, e ele tem sofrimento por não ter mais. Então, o controle da natalidade, o que a igreja sempre disse, é que só em casos excepcionais, mesmo com os métodos naturais, ele pode ser utilizado. E o que se viu de concreto? Que os métodos naturais, eles destroem o casamento. Essa que é a verdade. Tem tanto divórcio. Se você pegar, inclusive, o casal que foi representar o Brasil no sínodo, mandaram lá um casal, graças a Deus já esqueci o nome deles, eles eram de um grupo, Famílias por Maria, imagina uma ofensa para Nossa Senhora, né? E eles dizem, entre nós havia os métodos naturais, não deu certo, nós começamos a usar os anticoncepcionais. Nós falamos para os padres, eles não têm coragem de nos proibir. Essa é a consequência. A natalidade no Brasil despencou, evidentemente, não despencou só com os métodos naturais, e a verdade é uma só, nunca as mulheres foram tão desprezadas. Por quê? Porque os maridos as veem simplesmente como um objeto de prazer lícito no casamento. Então, como é que chama? Maurício. É Maurício, né? Maurício. Então, Maurício, os filhos têm que ser vistos como uma bênção, e são uma bênção. E mais, os filhos não são para a nossa aposentadoria, apesar de serem extremamente úteis e necessários, é o que agora está acontecendo na Europa. Os pais morrem abandonados, mas não é para isso. Mas, principalmente, os nossos filhos são para a gente fazer apostolado, para a gente povoar o céu. Você acha que é pouca coisa uma imagem que é feita à semelhança de Deus? É muito. E essa é a chance que os pais têm. Os pais têm uma chance de povoar o céu. E é isso que nós devemos fazer. Essencialmente, ter muitos filhos é bom por causa do apostolado que nós podemos fazer. E em cada alma vai ter uma figura de Nosso Senhor Jesus Cristo. Materialmente é uma vantagem. Quem tem pouco filho, posso dizer com a maior tranquilidade, é idiota. Repito a palavra. Quem tem pouco filho é idiota. Os filhos são uma maravilha. Um padre uma vez me disse, vou escrever um livro sobre pais. Ele era um padre conservador. Vou escrever um livro, vai chamar Paternidade Responsável. Eu falei, padre, não usa esse termo. Esse termo dá a ideia que existe paternidade irresponsável. A paternidade sempre é boa. O pai pode ser irresponsável, mas não a paternidade. A paternidade não é responsável. Depois que eu argumentei com ele, acabou me dando razão e me disse, que nome o senhor me sugere? Eu falei, eu sugiro o seguinte nome. Tenha filhos e seja feliz. Porque a verdadeira felicidade da família está em ter filhos. Quem não tem filhos, tem família, não sabe o que é a alegria de viver. Essa que é a verdade. Não quer dizer que não tenha sofrimento, mas é o sofrimento que dá alegria para a gente. O fato de Nosso Senhor, o fato de São José e Nossa Senhora terem um filho, acho que é ridículo, né? Não preciso, não preciso responder, quer dizer, eles a sagrada família, mas ali não tinha a finalidade de Nossa Senhora, não era constituir propriamente a família para ter filhos, né? Nossa Senhora estava ali porque ela era mãe de Nosso Senhor, e São José estava com ela para que não se pensasse mal injustamente dela. E ela teve milhões de filhos espirituais. E ela foi ajudar Santa Isabel, que não tinha filhos e queria muito engravidar. E por um milagre, Deus fez com que ela engravidasse. Então, ela foi lá e o menino, no ventre ainda de Santa Isabel, São João Batista,
ficou contente de ver Nossa Senhora. Entre os judeus, a mulher que não tinha filho era uma mulher desprezada, claro. Não quero dizer que é uma moça, eventualmente, não tenha filhos porque não pôde, por qualquer razão, isso seja casada, seja um desprezo de maneira nenhuma. Mas estou dizendo simplesmente como era bem visto ter os filhos. Sobre a questão do Papa, infelizmente o Papa disse essa frase e foi a questão dos coelhos, e foi uma frase que produziu um efeito muito ruim. E, infelizmente, o Papa acaba, em certas ocasiões, se exprimindo muito à vontade, muito de improviso, e ele mesmo chegou a dizer: puxa, eu não me reconheço nas minhas entrevistas. Mas a imprensa, quando acontece uma coisa dessa, faz uma propaganda, faz um alarido. Eu não estou dizendo que ele não disse, e nem estou dizendo que ele deveria ter dito. Eu estou só dizendo que quando escapa alguma coisa, a imprensa faz um alarido enorme. Só que depois, logo em seguida, ele voltou atrás. Eu aqui, como disse, a gente estava preparando, peguei uma reportagem, teve várias. Papa Francisco, não tenho medo de ter mais filhos. Frase dele. E ele diz: a escolha de não ter filhos é egoísta. Então, você acredita no Papa Francisco? Você não quer ter filhos? Você é egoísta. A vida rejuvenesce e ganha energia quando se multiplica. Ela é enriquecida e não empobrecida. Se uma família generosa em crianças é vista como se fosse um fardo, há algo errado. E assim vai dizendo o Papa. Há uma estreita ligação entre a esperança de um povo e a harmonia entre as gerações. A alegria dos filhos vai palpitar os corações dos pais e reabre o futuro. É claro, por que a Europa está morta? Por que a Europa agora tem um problema com os imigrantes? É claro que ela devia receber os imigrantes. Os europeus têm a obrigação de receber os imigrantes. E mais do que dar comida para eles, eles têm que dar verdadeira religião para eles. Isso que eles deviam fazer. Mas eles não têm. Não tem criança, não tem jovem. E não tem religião também, infelizmente. Não tem religião, não tem nada. Então, a Europa está sendo tragada por uma onda de pessoas pobres e miseráveis. Tragada. Esse é o resultado de não ter filhos. E aqui no Brasil nós caminhamos para essa mesma situação. Então, só para concluir, quando o Papa fala contra, deixa escapar uma coisa dessas, é infeliz na sua expressão, todo mundo fala. Quando ele diz o contrário, é bom deixar em silêncio, faz de conta que ele não disse nada. Próxima pergunta é uma pergunta que vem de Angola, de Luanda, Angola, do nosso leitor Frank Souza. Ele diz o seguinte: um seminarista me disse que Jesus não fundou nenhuma religião. Infelizmente, o seminarista aqui, né, professor, entendeu bem a mensagem que a maioria dos seminários passa. Infelizmente, não só no Brasil, mas nós vemos também que em outros países a mensagem, infelizmente, é a mesma, né? Então, disse o seminarista que Nosso Senhor não fundou nenhuma religião. Agora, se ele não fundou a religião, por que do seminário? O porquê de ser padre, já que não existe religião fundada por Nosso Senhor? Claro. E ele pergunta, então... e também ele diz que Nosso Senhor não quis fundar a religião, que foram os seus seguidores que fundaram. Pergunta se é verdade ou mentira. Bom, acho que já respondeu, né, Robson? É óbvio que Nosso Senhor veio na Terra para fundar uma religião. Religião quer dizer uma ligação com Deus. Se Deus veio aqui na Terra e não indicou para a gente como é que a gente devia se unir a Ele, ele perdeu tempo. Ele perdeu tempo. É mais ou menos como se fala de disco voador, né? O disco voador viaja bilhões de anos-luz aí e tal. Ele chega aqui, toma um cafezinho e vai embora. Depois que ele chegou, ele devia procurar alguém, né? Puxa vida, trouxe uma carta registrada, alguma coisa assim. Até a NASA, né, procurando vida em outros planetas, que é uma tolice, mas coloca lá nas espaçonaves um recadinho lá. De onde veio a nave? De onde veio a nave, alguma coisa. É claro, você encontra alguém. Então, se Cristo, nosso Jesus Cristo, veio na Terra e ele é Deus, a não ser que você não acredite que ele seja Deus, né? Não duvido que no seminário também não se acredite, né? A ideia de que ele não fundar uma religião, dele não dizer como é que a gente faz para atingir Deus, seria uma estupidez. E é claro que acabaria o seminário, acabaria toda a Igreja Católica, e é isso que eles querem. Muito bem. Tem uma pergunta agora que chegou pelo nosso número do WhatsApp.
do Igor Lima, ele não cita o local, ele pergunta o seguinte: como podemos ver a sagração de Dom Tomás de Aquino da Resistência, feita por Dom Wilson? Então, acho que com os olhos, né, Igor? Primeira coisa é essa. Eu faço essa brincadeira porque é o seguinte: não interessa como nós podemos ver. Eu acredito, eu entendo que você queira ter perguntado a coisa de forma objetiva, mas eu aproveito porque o pessoal dá muito, em geral, minha opinião, isso aqui. A opinião da gente não interessa. Então, como é que é essa sagração? Um ato cismático. Mas não sou eu que proclamo como cisma. Quem tem que proclamar é a igreja, claro. Mas o que eu vejo ali materialmente, né, e o que está ali materialmente é um cisma. Por que é um cisma? É um cisma porque é um ato de desobediência ao Papa. Só se pode fazer sagrações, ou seja, sagrar um bispo com autorização do Papa. O Dom Tomás não tinha essa autorização, ele sabia que ele não tinha essa autorização, ele inclusive manifesta uma separação do Papa, é uma coisa completamente diferente do que fez Dom Lefebvre. Então ele manifesta essa separação do Papa, e não existe um estado de necessidade para justificar essas sagrações. No tempo de Dom Lefebvre, não havia bispo que se sagrasse no rito antigo. Hoje em dia há vários bispos diocesanos, bispos ligados a comunidades Ecclesia Dei, bispos que estão no Vaticano. Por exemplo, o Burke faz para o Cristo Rei, faz ordenações no rito antigo. A Fraternidade de São Pedro tem ordenações no rito antigo. O Instituto do Bom Pastor tem ordenações no rito antigo. Nos Estados Unidos, vários bispos fazem ordenações no rito antigo. Então, não existe uma impossibilidade. Pode existir uma ou outra dificuldade, uma questão de data, uma questão de local, uma determinada diocese, mas enquanto igreja, isso não existe. Mas e no futuro se mudar? No futuro se mudar, a gente precisa confiar em Deus, saber que Deus vai dar os meios. Então, o ato em si é um ato cismático, sem a menor sombra de dúvida. Próxima pergunta que nós recebemos pelo site da Monfort, da leitora Márcia, de Brasília, e a questão que ela trata da carta é dos arautos do Evangelho. Então, é uma carta longa, eu vou, evidentemente, ler os trechos principais. É que nem os arautos, então não gosto nem enrolar. Não sei, Márcia, estou brincando, nem vi a carta. Não. Só para não perder a chance de falar mal dos arautos. Então, ela diz que ela tem um filho que foi convidado na escola para conhecer um projeto dos arautos do Evangelho, lá em Brasília, no Lago do Sul, que é uma região nobre de Brasília, né? Região bastante cara. Ela ficou desconfiada em princípio, porque não conhecia o grupo dos arautos, e quando ela viu a imagem do Nossa Senhora, ela ficou mais tranquilizada, né? Quando ele começou a frequentar a sede, ela foi conhecer um padre responsável lá em Brasília, que disse que lá era um projeto para tirar as crianças do computador, ensinar música, esportes, né? O filho dela participava, gostava até, aprendeu a rezar o rosário e foi se envolvendo cada vez mais, né? Eles eram muito educados com ela. No final de 2015, eles tiveram um convite para participar de um encontro fenomenal. Como eles disseram lá, era um encontro fenomenal. Na Serra da Cantareira, onde fica a sede deles, em São Paulo. O filho dela foi convidado, ele foi, as mães até poderiam ir, só que só poderiam ir depois de 4 dias, depois do início do encontro. O filho dela tem 11 anos, e nunca havia saído tão longe dos pais, ela deixou que, mesmo assim, que ele fosse, né? Depois ela diz, então, que ela visitou depois esses alojamentos onde eles ficavam aqui na Serra da Cantareira. Lá eles não podiam falar em nada de televisão, de jogos, enfim, eles sempre não deixavam que se falasse sobre isso, e sempre falavam assim, gritos assim estranhos, né? Se disseram assim, fenomenal, nossa, falavam assim palavras com um jeito um tanto peculiar lá, né? Depois, então, eles receberam os pais, e durante o encontro,
eles foram levados para a sede principal desse local, que parecia um castelo, uma coisa bastante luxuosa, né? Levaram os pais para conhecerem esse local, e assim, achou uma coisa muito estranha, muito luxuoso, muito bem arrumado, muito caro as coisas, né? Depois conheceram outros locais, e sempre se dizia do Monsenhor João Cladias, né? Eles tinham assim na palavra dela, eles idolatravam o Monsenhor, tem fotos dele para todos os lados, e quase não se falava do Papa, nem da igreja, mas simplesmente de Monsenhor João Cladias. Ela gostaria de saber maiores informações sobre os arautos, né? Porque ela tem amigas que também têm crianças dentro dessa organização, e gostaria de saber então mais detalhes, se nós podemos ajudá-la. Bom, teria muito para falar, né, Márcia, né? Márcia, de Brasília. Márcia, teria muito para falar. Então, na realidade, os arautos do Evangelho saíram, né, da TFP. Quem fez foi o Monsenhor João Clá Dias, né, que na época não era Monsenhor, era só João Clá. E ele foi o grande, dentro da TFP, foi o grande propagador do culto ao Dr. Plínio. O pessoal mais velho até hoje em dia fala que era o João Clá que queria o culto e o Dr. Plínio não queria, mas é um negócio mais ou menos impossível, né? Quer dizer, carregava o Dr. Plínio de sede gestatória e o Dr. Plínio não percebia, incensavam o Dr. Plínio, fazia orações para o Dr. Plínio, não percebia. Então é claro que o João Clá, o Dr. Plínio sabia, tinha conhecimento, e não só isso, aprovava o que o João Clá fazia. Depois teve uma briga, depois que o Dr. Plínio morreu. O Dr. Plínio, como ele apesar de ser imortal, houve algum problema lá, ele acabou morrendo, né? E então, na TFP teve uma divisão, o João Clá com os mais velhos. Os mais velhos, como eles tinham poder de direito, puseram o João Clá para fora, e aí o João Clá foi fundar os Arautos do Evangelho com toda a mentalidade, todo o jeitão e todo o cinismo da TFP. Então, para pegar a gente, o que ele faz? Ele apresenta a Nossa Senhora, apresenta essa vida rigorosa, contra a televisão, que são coisas boas, a televisão realmente é uma porcaria, mas isso daqui é só para pegar gente conservadora e gente preocupada com a moral do nosso tempo. Mas o verdadeiro objetivo que tem lá dentro é o culto ao João Clá, que o João Clá acabou se colocando no lugar do Dr. Plínio, então ele se apresenta mais ou menos como o Dr. Plínio era o Moisés e ele era o sucessor de Moisés. Então, o Dr. Plínio, que é o Moisés, não entra na Terra Prometida, e o João Clá, sim, agora é o profeta, que vai entrar na Terra Prometida, só que ele está no fim da vida, coitado, então também não vai entrar na Terra Prometida. E lá tem todas essas loucuras do culto. Mais grave do que essas coisas que você está dizendo são a doutrina que tem lá dentro. Continua a sempre viva. Recentemente, para você ter uma ideia, me contaram lá de uma cerimônia, os garotos iam até o João Clá, ele nem era padre ainda, mas eles iam até eles, então eles faziam a consagração à Nossa Senhora ao João Clá. E o João Clá, então, eles pediam, o senhor pode escolher um novo nome para mim? E o João Clá, então, dava um novo nome para a pessoa. E agora o senhor pode me dar um tapa por causa dos meus pecados? E aí o João Clá dava um tapa na pessoa. Quer dizer, isso daqui é um absurdo, uma coisa completamente sem proporção. Ele pega e fica jogando balinha lá nessa igreja que ele tem, no castelo, para o pessoal, eles como que comungam as balinhas. E por trás de tudo isso, eles têm uma doutrina, que é uma doutrina romântica, e uma doutrina que o professor Orlando chama de uma gnose burlesca, ou seja, uma gnose sem cabimento, meio louca, influenciado pela mentalidade do Dr. Plínio. O fato concreto é que, se seu filho tem 11 anos, o meu conselho é você proibir seu filho de ir lá, dizer para ele, não vai mais, porque 11 anos ainda você tem toda a autoridade sobre ele. E, de fato, o que existe lá é um culto à personalidade do João Clá. Tem um vídeo famoso do YouTube, o João Clá dando uma reunião, dizendo, não sou eu mais que vivo, é Plínio que vive em mim, todo mundo gritando, etc. Tem no nosso site, se você colocar no YouTube, João Clá, Plínio... Culto delirante, João Clá, culto delirante, aparece isso, você vai ouvir. Agora, normalmente um jovem, né, um pouco mais refletido, um pouco mais entusiasmado, vê a decadência do mundo moderno, vê todo mundo marchando, aquilo atrai, e acaba não tendo muito raciocínio. Mas eu te recomendaria para proibi-lo
de frequentar isso e aconselhar todas as pessoas da sua família também. Ah, mas a igreja aprova, a igreja está sabendo. Bom, a igreja não está sabendo o que está acontecendo lá dentro. Você veja, por exemplo, o caso dos legionários, né? Até tinha gente no Vaticano que sabia todos os horrores que tinham lá, e mesmo assim eles conseguiam abafar. Tudo bem? Agora, tem também no livro, né? A doutrina está no livro do professor, a gnose burlesca dos arautos do Evangelho e da TFP. Próxima pergunta, recebida também pelo WhatsApp, do nosso leitor Antônio, de Catende, Pernambuco. Qual a posição dos católicos diante dessa crise política que se abateu no país? É possível uma guerra civil? O PT já foi defenestrado pelo poder? Então, aqui é provavelmente a adivinhação, né? Então, a posição depende. A minha agora é sentada, mas enfim. Então, se vai ter guerra civil, eu não sei, né? Não dá para dizer. Tanto difícil. Não sou analista político. Apenas o seguinte: é possível, é claro. Mas por que é possível? É possível por causa da democracia liberal. O que é uma guerra civil? Uma guerra civil é quando o país chega numa tal confusão que ninguém tem mais autoridade, então o que vale é só a força. A pior das guerras são as guerras civis. Então, por exemplo, a guerra civil americana foi uma coisa de uma brutalidade que foi feita do norte contra o sul, e o sul, quando podia, também contra o norte, tremenda, né? Então, tem até o famoso O Vento Levou, que fala um pouco dessas brutalidades. Então, e por que isso vai acontecer? Acontece por causa da democracia liberal que a gente vive. Você tem uma situação, um princípio que é colocado que todos os homens são iguais. Isso daqui é uma tolice. Mas todos os homens são iguais, ninguém tem direito de mandar em ninguém. Só existe o direito de mandar no outro quando o outro cede esse direito. Então, o presidente só tem autoridade porque todos os brasileiros votaram nele. Então, a partir daí, ele tem autoridade. Mas ele não exerce, de fato, não tem esse direito. Isso é uma concessão. Então, qualquer coisa que o governo, que uma autoridade manda, começa a ser colocada sobre questionamento. Não, se ele manda, precisamos ver se é conveniente ou não. Isso acontece na sociedade, com o governante, acontece na família com os pais. Estava dizendo agora essa outra resposta para a mãe: proíba seu filho. Muita gente ficou chocado. O que se escuta hoje em dia: quem pode proibir uma criança? Vai lá comer no McDonald's, então tem lá o hambúrguer com um pedaço de isopor lá no meio e fizeram propaganda, então a criança come, sai isopor pelo lado, mas não se pode proibir a criança a isopor pela orelha, não se pode proibir, ela compra lá um bonequinho que é uma coisa medonha, né? E a criança tem 7, 8 anos e a criança dizendo: vai, não quero, etc. Outro dia, numa rua, uma criança dizia para a mãe: não me bate se não chama a polícia. Quer dizer, então, a autoridade da mãe estava destruída. Na nossa sociedade, toda a autoridade está destruída. Contei agora do padre. Os fiéis não aceitam a autoridade do padre, não. Eles deviam escolher o padre. O padre vai fazer aquilo que eles desejam. A população não aceita a autoridade policial. Né? Não, a polícia é que é ladrão, etc. Então não pode punir. Então, cada um faz o que bem entende. Com isso daqui, a autoridade toda ela vai se dissolvendo, vai se destruindo. Quem analisa isso é o Platão na República, se não me engano. Acho que é na República, tenho quase certeza. Mas Platão, na República, analisa isso. Então, pela falta de autoridade, a sociedade vai se dissolvendo. Quando ela se dissolve totalmente, o que sobra? A força, a guerra. Então, realmente, nós temos possibilidade de caminhar para uma guerra civil. Aqui no Brasil, particularmente, por causa do caráter do povo brasileiro, guerra civil é um negócio muito difícil. Né? O brasileiro é muito cordado, é muito dado à conversa, etc. Então, a guerra civil, por causa da personalidade do brasileiro, é difícil. Toda revolução, em todo lugar, tem um monte de gente que morre, né? Aqui, as revoluções são mais ou menos combinadas. Olha, vamos lá, não faça isso.
um general liga para outro e pergunta, quantos soldados você tem? Tenho tanto. Ah, eu tenho tanto. Ah, então você ganhou. Mais ou menos que naquele joguinho, como é que chamava? War, né? Ficou famoso. Quando você joga o dadinho, ó, ganhou. Vai lá. Então, é difícil. Mas o que existe, de fato, é uma desagregação da sociedade exatamente por causa do liberalismo. Leão XIII condena o liberalismo, Pio IX condena o liberalismo, São Pio X condena o liberalismo, Pio XI condena o liberalismo e Pio XII condena o liberalismo. Então, desde Gregório XVI até Pio XII, todos os papas condenaram o liberalismo como desagregador da sociedade. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo de 5 minutos e voltamos já. Aproveite para mandar suas perguntas pelo WhatsApp. Até mais. Estamos de volta. Próxima pergunta do nosso leitor, uma leitora, na verdade, a Roberta de São José dos Campos. Recentemente saiu um artigo num blog chamado Fratres in Unum, sobre a Montfort. O senhor tem conhecimento dele? Se tiver, poderia comentá-lo? Bom, me informaram sobre o artigo. Como é que chama? Roberta? Roberta de São José dos Campos. Roberta, eu li o artigo muito rapidamente, é um artigo confuso, prolixo. Evidentemente, o autor é anônimo. Lembrei que o nome é Gonzaguinha, acho, se eu não me engano, o fulano que faz o artigo, mas é claro que é um pseudônimo. Aliás, é curioso, né? Porque se é um artigo sobre fatos, ser um pseudônimo de si já perderia toda a importância, porque uma coisa é quando o fulano escreve um artigo doutrinário e coloca um pseudônimo. A força do artigo está na argumentação, nas citações, né? Agora, se o fulano vai dar informações, olha, eu vi isso, aconteceu aquilo, né? Então, nesse caso, tal pessoa falou com tal outra, nesse caso, o que vale é o testemunho dele, precisaria aparecer o nome dele. Mas, enfim, então, um artigo longo, sinceramente, não vejo muita importância, mas já que você perguntou, comento alguma coisinha que eu me lembro agora. Por exemplo, uma questão curiosa é que se fala muito, tal pessoa, tal seminarista saiu da Montfort, aquele saiu da Montfort, o outro também é ligado a Montfort. Acho curioso isso, porque de fato o professor fez muito apostolado, e hoje em dia, todo mundo que comenta nesses sites, a grande maioria vem do professor, inclusive do Fratres. O fundador do Fratres, o Durante, foi aluno do professor. Eu lembro, inclusive, a última vez, o professor ia para São José dos Campos, dava reunião, a última vez que ele foi lá da reunião, o Durante tinha aprontado uma lá com o professor. Fábio Durante. Isso. Tinha aprontado uma com o professor e a reunião foi um pedido dramático de perdão dele ao professor Orlando. Eu posso comentar isso porque é público. Não estou falando nenhuma confidência que eventualmente o professor me tivesse feito, nem estou dizendo que teve ou que não teve confidência, porque confidência não interessa. Interessa lá os fatos. Tinha muita gente, acho que devia ter o quê? Umas 20, 25 pessoas assistindo a aula. Mas nem drama mexicano tinha um pedido de perdão que nem ele fez. Depois disso, ele não apareceu mais, mas enfim, também o Fratres veio do professor Orlando, também o Fratres veio da Montfort. Essa que é a verdade. Então não tem nenhum crime. Agora, tem gente que quer apagar o passado, quer fingir de conta que o passado não aconteceu. Eu, por exemplo, sempre falo, eu fui da TFP, frequentei a TFP 7, 8 anos. Paciência. Cometi um erro? Cometi. A gente diz, olha, cometi, depois que eu vi, que eu conheci o que tinha lá, graças a Deus não participei do culto, todas essas loucuras, né? Mas me enganei, e depois que eu me enganei, eu volto atrás e digo, olha, isso daí está errado, alerta as pessoas. Mas tem gente agora que quer apagar o passado, quer fingir que não aconteceu nada. Então muda de nome, apaga blog, tira meu nome daí, etc. Tudo isso daqui é bobagem. Aconteceu. Se tem um erro, muda. Então, o pessoal do Fratres, o Durante, assistiu às aulas do professor Orlando contra a TFP, apoiou essas aulas. Dizia que a TFP era uma seita. Ele mudou de ideia, não precisa se esconder atrás de ninguém. Vai e diz, olha, o professor Orlando me mostrou o livro, eu li o livro, eu li os fatos, esse fato não é a realidade, esse argumento está errado. Mas responda.
Responda, não precisa ninguém ficar escondido, ninguém vai para a cadeia por causa disso, não vai ter atentado terrorista. Coisa muito feia a gente querer esconder o passado da gente. Coloca um negócio muito sob suspeição. Então, um outro ponto que aparece lá é que a TFP já teria respondido o livro do professor. Então, a única coisa que a gente faz são calúnias, fofocas, intrigas, né? Isso é um absurdo, porque o livro do professor é depois do livro da TFP. O professor, quando saiu da TFP, enviou 3 cartas explicando os motivos da saída dele da TFP, mas não eram propriamente cartas destinadas à argumentação, eram mais cartas de alguém que tinha ficado tanto tempo no movimento e era importante, então dizia os eventos que o levaram a sair da TFP. Naquela ocasião, era a ausência da condenação da Ana Catarina Emmerich, porque o Dr. Plínio admitiu que era agnóstica e herética, mas ele não queria condenar enquanto o professor Orlando estivesse lá dentro. Mas depois o professor Orlando, depois que saiu da TFP, descobriu um monte de coisa. Sempre vivo, ele descobriu depois que ele saiu da TFP. Mas respondendo essas cartas, o Átila, então, fez um livro, que tem um monte de mentiras, e posteriormente, bem posteriormente, o professor escreveu o livro lá, A Gnose Burlesca da TFP e dos Arautos do Evangelho. Então, nesse livro, inclusive, tem a resposta às coisas, às cartas do Átila, e tem a análise das respostas do Dr. Plínio. Então, ele dizer, não, está tudo respondido, é fácil, precisa responder. Eu separei até aqui antes, enquanto a gente estava conversando, até na expectativa que viesse uma coisa, por exemplo, aqui do livro Refutação a uma Investida Frustra, que o professor cita da TFP, né? Mas olha só, por exemplo, está aqui na página 273 do livro. Então, agora a citação do Dr. Plínio, para dizer que quem está dizendo, não, vocês não têm argumento, etc. Citação do Plínio Correia de Oliveira. Ele foi, em 1928, o redator do jornal Legionário. Em 1928, tem uma briga enorme entre o movimento litúrgico e a ala conservadora, então, da igreja. Então, o Dr. Plínio diz, até então o legionário, Dr. Plínio está dizendo, até então o legionário tinha uma certa tendência para se dirigir ao grande público no interesse de conquistá-lo. Era escrito, em parte, para converter para a religião católica aqueles que não eram católicos, em parte para fervorar e orientar os que já eram católicos. É óbvio, um jornal católico é escrito para converter aqueles que não são católicos e para fervorar os que são católicos. Então, até a chegada do Dr. Plínio. Aí, continua o Dr. Plínio. Lendo o jornal Sept, o jornal Sept era um jornal modernista que combatia São Pio X. Compreendi, o Dr. Plínio, que isso estava errado, onde já se viu querer converter aqueles que não são católicos a fervorar os católicos. Pois um jornal de pequeno formato ou de pequeno tamanho, ou devia dirigir-se para um público especial, influente e não pequeno, e através desse público influenciar todo o conjunto, ou não adiantava para nada. Então o Dr. Plínio pegou um jornal que era católico, que visava converter as pessoas a fervorar o católico, e ele viu que não era para fazer isso. Baseado em quê? Baseado no jornal modernista. O Legionário, então, deixou de ser um jornal feito para converter os não católicos e passou a ser um jornal destinado a orientar os católicos. E não quaisquer católicos em gerais, mas os do movimento católico. Mas como que não eram os católicos em geral? Era o do movimento católico. E continua o Dr. Plínio. Transformei, então, o Legionário num órgão especializado para o movimento católico. Um grupinho. Não tinha, por fim, ajudar os católicos a converter não católicos, mas formar uma mentalidade. Então, o Dr. Plínio não queria mais converter os católicos, ele queria formar uma mentalidade. Está aqui no livro do professor. Agora, a TFP tem que explicar. Se eles continuam o trabalho do Plínio de não converter os católicos, ou se eles mudaram e dizem, não, de fato o Dr. Plínio se enganou, ou se eles querem só criar uma mentalidade e não converter
aqueles que são católicos. Está aqui o texto. Cabe à TFP comentar e responder. Isso não tem na refutação investida frusta, não tem nada. Eu peguei só um exemplo, está aqui na página 272. O livro tem um monte de temas. Fala da inocência primeva, fala da mentalidade romântica de Plínio, fala da teoria do conhecimento de Plínio, que é uma teoria baseada em Bergson, e fala também do culto. O culto são só os 2 últimos capítulos. Todos os outros erros doutrinários, eles estão no livro. Tá? No culto a Dona Lucília tem umas coisas interessantes. Né? Vou dar só um pouquinho também, porque senão nós faríamos aqui outra videoaula. Mas olha só que interessante que tem aqui no livro. Então, agora nós estamos na página 543 do livro. Vocês veem que é um livro grande. Então, sobre a Ave Lucília, que é a paródia que o Dr. Plínio fez da Ave Maria. Então, substituindo, porque no fundo é o Dr. Plínio que fazia essas orações. Então, substituindo Nossa Senhora por Dona Lucília. Então, está dizendo aqui no livro chamado Imbróglio, Detração e Delírio, que foi o livro para responder o ataque que foi feito pela Fraternidade São Pio X na TFP na França. Não é só Montfort que ataca a TFP, não. A Fraternidade não suporta a TFP. Tem vários trabalhos contra a TFP. Tem alguns trabalhos que foram... Um trabalho que foi publicado no Sal de la Terra, dos beneditinos de Avrillé, mostrando como o financiamento da TFP tem origem maçônica. Não foi a Montfort que fez. A Montfort não tem nada a ver com isso. Nós não gostamos desse tema porque é colocar dinheiro, o importante é que é tratar de questões doutrinárias, mas é acusação feita por gente ligada à Fraternidade de São Pio X. Então, vamos lá. No Dr. Plínio respondendo, então, para a Fraternidade. Após uma cuidadosa investigação entre os jovens da TFP, Dr. Plínio nega categoricamente a existência da excêntrica Ave Lucília, a qual se refere o rapport. O rapport era o livro da acusação do pessoal da Fraternidade à TFP. E continua. Acerca dessa transposição, pelo mais extremo escrúpulo de precaução, investiguei se porventura era adotada nas fileiras da TFP. E posso responder que não. Então, no livro Imbróglio, quer dizer, o Dr. Plínio escreveu o Imbróglio, né? No livro Imbróglio, o Dr. Plínio, então, nega que a Ave Lucília tenha existido. Tá? Então, comenta o professor, prova disso é que no livro escrito contra a nossa pessoa, editado pela TFP, o senhor Átila Cinque Guimarães, de 1984, acusou-nos de fazer reviver uma falsidade já publicada, desmentida, a existência nos círculos da entidade de uma absurda Ave Lucília. Então, o Átila vai e confirma, nunca existiu Ave Lucília. Página 543 do livro do professor. Agora vamos para a página 544 do livro do professor. Então, na página seguinte do livro do Átila, o livro de resposta ao professor, está lá. Isso que se descobriu mediante cuidadosa investigação feita a pedido do senhor Dr. Plínio, entre os remanescentes da École São Benoît, era a escola que tinha na França, que foi o motivo da briga da fraternidade contra a TFP, não foi dado à luz porque o senhor queria poupar o jovem, possivelmente inocente, que fizera aquilo por irreflexão ou por extravagância pessoal, explicável por sua idade, 16 anos. Então se descobriu, a TFP descobriu que tinha a Ave Lucília. Tinha a Ave Lucília, sim. Está confessado no livro do Átila. No livro do Imbróglio da TFP, não é o livro da Fraternidade, não é o relatório da Fraternidade, é o livro da TFP. Eles dizem, não existia, fomos categóricos, o Dr. Plínio examinou, não tem. O Átila, logo em seguida, quando publica o livro contra o professor, como o professor apresenta as provas, ele diz, não, existia. Mas por que o Dr. Plínio não contou? Para preservar o jovem de 16 anos, tadinho, essa extravagância, né? Então, ele mentiu para preservar o jovem, e com isso ele saía também, ele, ileso. Muita preocupação com o jovem. Átila continua. Conviria dar de público todas as minuciosas explicações
Quer dizer, então, tinha sido acusado de ter a Lucília, ele disse, não tem, de jeito nenhum, investiguei. E agora, tem. Agora o Átila está justificando. Conviria explicar, mas é claro que conviria. A acusação é essa, ele diz que não tem, conta uma mentira, e agora começa a dizer que conviria dar ao público. Judiciosamente, o senhor, o doutor Plínio, julgou que não era o caso. Então você pode dizer que não tem, porque não é o caso de explicar para o público o que aconteceu. Pois iria atrair a atenção dos leitores para uma bagatela, com prejuízo de principal. Então, o doutor Plínio pode esconder que não tinha ave Lucília, pode mentir que não tinha, porque esse não era o principal. Qual que era o principal? Então? Mas era isso que estava sendo discutido. O senhor teria mentido, omitido essas explicações? Omitir não é mentir, como ensina São Tomás. Ainda eles têm a sem-vergonhice de citar São Tomás. Mentiram da forma mais deslavada possível. Não é omitir de forma nenhuma. Tem uma acusação contra eles, eles dizem, essa acusação é mentirosa. Depois, no livro contra o professor, insiste, essa acusação é mentirosa. Para na página seguinte dizer, não, é verdade, mas nós não mentimos. O episódio isolado e restrito e que cessara completamente há 5 meses, autorizava afirmar que não existia na TFP. Então, eles dizem, a ladainha existia, mas como era um episódio isolado, a gente pode dizer que não existia. E na página seguinte do livro do professor 545, vem um texto de um ex-eremita lavrado em cartório, dizendo, não, eu conheci a ladainha e a ave Lucília, a ave Lucília era rezada. E depois, ainda na página 545, complementado na página 546, vem um site de argentinos, de gente que frequentou as principais redes da TFP e que diz, sim, a ave Lucília existia. Existia aqui em São Paulo, existia lá no São Bento, que hoje pertence aos arautos do Evangelho. Está aqui no livro. Eu fui enfático ao falar? Certamente que eu fui. Diante dessa mentira, eu não vou ficar assim como um ser sem emoções e dizer de forma impávida. Tem que dizer, e tem que se irritar com a mentira. O bom católico, se Deus quiser, quem sabe eu seja, mas todo católico tem que se irritar com uma mentira dessa. E a ladainha de Dona Lucília, que aí acho que nossos leitores conhecem, né? A mesma coisa. Página 549 do livro do professor. O livro do Átila está citado, tem as páginas, as referências, só vocês pegarem o livro. Então, o Átila vai dizer, tem aqui na página 549, vai dizer que não existia ladainha de Dona Lucília. Isso era absurdo, que não existia, que foi negado, etc. Tá? Depois, ele diz, na página 559, em princípios de 1979, em data que não me lembro exatamente, encontrei um papel com essa ladainha. Então, não existia, mas o Átila encontrou um papel com a ladainha. E vivamente desagradado, o Átila, então, contou que ele pegou a ladainha e não gostou da ladainha. Com a impropriedade de várias expressões, muito pouco impropriedade, mas enfim, de várias expressões, apresentei ao senhor, doutor Plínio. Ele escreve se dirigindo ao doutor Plínio. O senhor imediatamente criticou as invocações mais disparatadas e determinou que eu retirasse a ladainha, que eles tinham dito que não existia, né? Mas ele disse que retiraram de circulação. Assim, completo o Átila, tomei as providências adequadas junto aos encarregados dos diversos grupos. Então existia, diz o Átila. Mas quando eu achei a ladainha, tinha esquecido lá em cima da mesa, um negócio meio estranho. Mas enfim, ele achou lá em cima da mesa, foi levar para o doutor Plínio. O doutor Plínio disse, não, para com isso, já se viu, retira de todos os grupos. Aí o Átila prossegue. É citação do livro da TFP, Refutação de uma Investida Frustra. Ao senhor João Clá, atual Monsenhor João Clá, mais especialmente incumbido do ermo do Presto Sum, então era o ermo onde estavam os mais devotos lá do doutor Plínio, o senhor devolveu a ladainha. Então, a ladainha que ele disse para o Átila, isso daqui é um absurdo, tira todo mundo, para o João Clá ele devolveu. Dizendo que, por hora, para não contundir o entusiasmo dos fogosos, mas refletidos jovens que haviam composto, cancelasse as invocações mais extravagantes, que o resto o senhor estudaria depois. Então, aquilo que desagradou o Átila, aquilo que desagradou o doutor Plínio, ele devolve para o João Clá dizendo,
olha, isso daqui é uma tolice. Mas para não diminuir o entusiasmo dos jovens, portanto, ele queria que os jovens tivessem um entusiasmo tolo. Né? Ele depois veria o que fazer. E aí o Átila conclui, a multidão de ocupações em que o senhor estava o fez esquecer do assunto. Então, quem é a ladainha? O Dr. Plínio conhecia a ladainha, o Dr. Plínio incentivou a ladainha e aquilo para corrigir ele esqueceu. Ah, que pena, né? Tão ocupado, Dr. Plínio, né? Dá uma dó, né? Você vê só esse homem tão ocupado. E a gente criticando a TFP só porque ele esqueceu de corrigir a ladainha. E depois, no ermo de São Bento, diz o João Clá, se alguém tiver essa ladainha e não devolver em 24 horas, será considerado um traidor. Devolver não é rezar. Não condenou a ladainha por não ter, ser rezada. Tá? Então, está aqui o livro, né? Eu queria recomendar, então, para ver como o livro é de argumentação, o livro tem fatos, o livro tem centenas, acho que chega a ser mais de 1000 citações dos textos da TFP. Recomendo muito que leiam todo o livro. É um livro grande. O brasileiro não gosta de ler. Antes de dizer que a TFP respondeu, que nós não respondemos, que nós não temos argumento, eu peço a todos vocês, leiam o livro. Peguem o livro da TFP e confiram, mas leiam todo o nosso livro. Comecem pela apresentação do editor. Vocês vão ficar surpresos com a apresentação do editor. É extremamente interessante. Leiam com calma e com tranquilidade. Não tem pressa. Quem é favorável à TFP não precisa condená-la amanhã, não. Leia o livro e depois, se quiser escrever para nós, dizendo, olha, tal fato é mentiroso, tal argumento não é verdadeiro, tal conclusão não se tira das premissas por causa disso, disso, disso. Nós receberemos. E gostaríamos muito de fazer um debate a esse ponto. E para concluir, essa resposta já foi longe demais. Mas só queria concluir. Alguns lá dizem que a Montfort fica cerceando as pessoas de ir na missa. E fica lá em cima, discutindo, etc. Tudo isso daqui é uma grande besteira. Por exemplo, um dos que diz é um tal de Coleta. Eu não sei direito o que ele coleta, não lembro o primeiro nome dele. Acho que é Lucas Coleta. Então, ele diz que deixou de ir na missa de São Carlos porque ele foi cercado pelo pessoal da Montfort. Esse Coleta, ele que me chamou para ir em São Carlos, ele me mandou um recado dizendo que gostaria de conversar comigo. Então, eu não frequento a missa em São Carlos. Eu fui até São Carlos e aí ele me convidou para almoçar. Estavam várias pessoas presentes e foi um almoço muito tranquilo. Nesse almoço, o Coleta me disse o seguinte, que a TFP agora tem uma divisão, o IPCO, para ser mais preciso, tinha uma divisão. Aqueles que eram a favor ao Dematei e aqueles que eram contrários ao Dematei, que tinha uma divisão muito profunda. Que a acusação daqueles que eram contrários ao Dematei, que o Dematei era maçom. Por quê? Porque ele tinha participado daquele congresso em Viena para refundar a Santa Aliança, que foram alguns da TFP com ele lá, e disseram para o Dematei, você nos trouxe na sede da maçonaria? E o Dematei disse, como é que eu ia saber? Eu não sabia. Tudo isso contado pelo Coleta. Então ele pedia a minha ajuda, a ajuda da Montfort, para combater a TFP maçônica, que era representada pelo Dematei. Eu falei, olha, ajudo, mas não para destruir só essa, é para destruir toda a TFP. Então, o Coleta dizer que nós colocamos ele para fora de lá, foi ele que me chamou, ele conversou conosco. O pessoal da TFP que procura. Não faz sentido dizer uma coisa dessas. Às vezes a gente discute com o pessoal da TFP, como eles discutem conosco. Ué, e daí? Agora, depois tem as gagueiras, né? O próprio Coleta conta ele que conta, não sou eu, de que o Dr. Plínio, ainda em vida, foi até uma freira, que era vidente, e que então a freira disse que o Dr. Plínio ia ressuscitar. Então foi o Dr. Plínio mais 2 ou 3. Então, na saída, o Dr. Plínio, por humildade, pediu para avisar, olha, não vamos espalhar por aí que eu vou ressuscitar. Então, quando o Dr. Plínio morreu, metade da profecia já tinha sido cumprida, né? Ele já tinha morrido. Só uma parte. Ela já tinha acertado metade, caramba. É natural a gente esperar que ela acerte então o resto. Então, por isso que eles acreditam que Dr. Plínio vai ressuscitar. Ia ter uma palestra lá no Facebook, lá na internet, evidentemente uma coisa restrita, contando
esses fatos. Ele convidou uma pessoa, a pessoa não quis ir lá na sessão espírita, sessão espírita pela internet, né? Minha tia, coitada, fazia mapa astrológico também, que eu acho que isso da internet. Mas aí ia ter a sessão espírita lá, e aí esse meu amigo não foi, mas eles que contam. Agora, como é que eu posso dizer, que coisa boa, vou me unir a essa gente? Isso é loucura. Isso daqui exatamente serve para desmoralizar os católicos. Aí como se explica que tem autoridades eclesiásticas que apoiam ele? Eu acho que a grande maioria delas são enganadas. Como é que eu posso imaginar, por exemplo, que Dom Atanásio, o cardeal Burke, apoiariam um homem que dissesse, não, eu vou ressuscitar? É claro que isso aqui. Aliás, um outro membro do FP disse claramente para mim, na sede da Montfort, com muitas testemunhas presentes, que o Dom Atanásio era enganado pela TFP. Que quando ele foi visitar a sede dos jovens da TFP, esconderam os quadros do Dr. Plínio, para ele não ver a devoção que se tinha ao Dr. Plínio. É claro que essas autoridades são enganadas. Não tem nada de surpresa. O professor Orlando foi enganado. Dom Maier foi enganado. São Pio X foi enganado pelo Sion. Muitas vezes os católicos são enganados. Não tem grande surpresa em relação a isso. Infelizmente. Muitos vezes falam, como é que ficou tanto tempo? Ficou tanto tempo porque aquilo tem uma aparência de bem. Aliás, é outra coisa, né? Ninguém explica como é que Dom Maier chamou a TFP de seita. Tá? Tem lá, tem no nosso site, tem a carta de Dom Maier, ele diz, a TFP é uma seita. Ué, se gosta de Dom Maier, tem que dizer a TFP é seita. Se gosta da TFP, tem que dizer Dom Maier é um caluniador. Não tem jeito. Agora, parece que a única entidade no mundo que ataca a TFP é a Montfort. Está cheio de gente atacando. A esquerda também ataca. E com isso acaba levando um monte de direitista para lá. Ataca de um modo muito conveniente, sem dizer esses escândalos da TFP. Bom, falei demais. Recomendo a leitura aqui do nosso livro, No País das Maravilhas, a gnose burlesca da TFP e dos arautos do Evangelho. Insisto, é um livro grande, leiam do começo ao fim. Leiam tudo. Nós, brasileiros, eu me incluo nisso, não gostamos de ler. Leiam e depois digam se nós estamos certos, se nós estamos errados. E argumentem em quê? Não adianta só dizer, eles caluniam, eles debocham. De fato, nós fazemos muita ironia. A ironia é uma arma muito boa para essa gente. Como é que eu vou tratar seriamente um homem que diz que ele é imortal, um homem que diz que ele é inerrante? Eu entro na loucura dele. É claro que tem que debochar. Evidente que tem que debochar. A ironia é uma arma muito boa. Excelente. E essa turma aí da cara feia não sabe fazer ironia. Por isso que eles nos detestam, entre outras razões. Professor Alberto, a próxima pergunta ainda é nesse tema, do nosso leitor Matheus. Ele é de São Paulo, mandou a pergunta pelo WhatsApp, e ele diz o seguinte: fui abordado no São Bento, ele quer dizer aqui o Mosteiro de São Bento, aqui de São Paulo, ao sair do confessionário, por um senhor querendo saber meus pecados. Os pecados dele. Pecados do rapaz. Como devo agir? Ele disse que é da TFP. Olha, eu te aconselho dar um tapa na cara do fulano. É isso que eu te aconselho. Né? Se o fulano chega para você e diz quais são os teus pecados, né? É claro que tem uma curiosidade indevida, mas tem mais. Aí tem uma malícia muito profunda. Então, se o fulano pergunta quais são os teus pecados, você responde com um tapa na cara do fulano. Ainda mais sendo um homem perguntando para outro homem, querendo saber quais são os pecados deles. Né? Então, a atitude que eu te recomendo é não falar nada. Dá um tapa na cara desse fulano. Aliás, você não é o único que se queixa disso. Mais de um tem nos dito isso. Que tem gente da TFP que fica na porta da igreja e quando vê alguém que saiu da confissão, vai lá e pergunta o que você contou, o que você falou. E quando a pessoa diz não se pode contar o pecado, e é claro que não pode contar, e a pessoa que está perguntando isso está cometendo um pecado gravíssimo, diz, não, é para te ajudar, vai que você não fez uma confissão boa. Típico do Dr. Plínio. Típico do Dr. Plínio. Colocar escrúpulo nas pessoas para poder dominar elas. Aliás, as pessoas perguntam, como é que o professor ficou tanto tempo na TFP? Ficou dessa forma. Porque o Dr. Plínio colocava escrúpulo no professor e colocava escrúpulo que todo mundo que estava na TFP. Então se dizia, na época, se a TFP for destruída, o comunismo domina o Brasil. O comunismo caiu no mundo. Aliás, outra coisa, né? As profecias do Dr. Plínio não deu certo uma, mas não deu certo
uma profecia do Dr. Plínio. É o primeiro grande profeta da história que não acerta nada, mas não acerta nada. Então, falaram que ele falou da guerra, das correrias, ele impediu que a Rússia invadisse a Argentina. Por quê? Porque quando teve a Guerra das Malvinas, foi visto um navio oceanográfico, um navio de pesquisa russo perto das Malvinas. Logo, ele escreveu um artigo. A esquadra russa ia invadir a Argentina, a Inglaterra ia atrás dos russos, ia ter correrias anglo-russas pelo continente americano. Imagina que idiota. Imagina que idiota. Mas qual é a prova que é verdadeiro? É que não teve. Só não teve porque o Dr. Plínio previu. Disse que não ia ter. Imagina só se tinha condição para a Inglaterra, que tem uma esquadra muito boa, invadir as Malvinas, que não era nada, foi uma dificuldade enorme. Imagina a Rússia, a Inglaterra correndo lá, fazendo 300 metros rasos de Buenos Aires. Uma tolice enorme. Um outro, coitado, vai dizer, perguntaram, mas então, Dr. Plínio, vou colocar lá uma frase do Dr. Plínio, que ainda no século XX se realizaria as profecias e haveria a vitória da igreja. Então, o fulano pergunta, não teve a vitória da igreja ainda no século XX, como é que se explica isso? Então, o outro da TFP responde, o século XX ainda não acabou. Mas isso daqui é questão de folhinha. Desculpa, aí meus filhos morrem da risada de mim quando eu chamo de folhinha, né? Você é velho, pai. Até eles brincam, né? Que eu falo, vou ver o Bamerindos na folhinha, porque eu falo do Bamerindos. Mas o calendário, uma questão de calendário. Não somos nós, nem a TFP, que determinamos quando termina o ano. Acabou. 31 de dezembro, acabou o século XX. Não adianta. Não, o século XX não terminou. Bom, mas voltando ao principal aí, esse fulano que faz isso, ele devia ser preso. Se nós tivéssemos num governo razoavelmente bom, mandava prender esse fulano. E os padres deviam expulsar esse fulano da igreja e alertar os católicos. Aliás, me disseram isso, que um dos padres expulsou gente da TFP que faz isso. E a direção da TFP devia se preocupar com isso e expulsar esse fulano da TFP, se eles tivessem um mínimo de seriedade. Próxima pergunta do leitor Marcos Luiz, de Três Pontas, em Minas Gerais. Ele diz que há algum tempo o professor Orlando escreveu sobre o Olavo de Carvalho e ele gostaria de saber quais são os erros de sua doutrina. Também tem uma pergunta muito importante, ele diz assim, gostaria de saber o que fazer em um lugar onde é impossível participar da missa tridentina. Na minha cidade só tem a missa nova, inclusive numa missa no período de carnaval, um absurdo aqui, colocaram ritmo de samba nas músicas, um escândalo. Então, perdão, Robson. Só concluindo, quando pergunto se alguém tinha interesse em rezá-la, isso quando ele pergunta para os padres, evidentemente, né? Parece que os padres ignoram e também já cheguei a conversar com o bispo e eles dão evasivas. Já citei uma entrevista do professor Orlando sobre os erros da Missa Nova e eles o tratam com nomes pejorativos e torcem o nariz para a associação. Sinal de que a Monfort é bastante conhecida. A Monfort ser conhecida ou não tem importância. Vamos começar pelo fim, que é mais fácil e mais rápido. O nosso horário também está se esgotando. Então, o que você faz no local, numa cidade onde não tem missa antiga? Peça a missa antiga. O meu conselho é esse. Peça a missa antiga. Depois você pode escrever aqui para o site, a gente te dá algumas orientações mais concretas, mas o que você tem que fazer é pedir a missa antiga. Esse é um direito dos católicos, é um direito reconhecido. Então, insista e peça. Que padre você vai procurar? Já falei sempre, né? Pode ser que tenha um padre antigo, etc., mas eu te digo, põe foco em padre novo, padre com 3, 4 anos de sacerdócio. Esses padres estão sempre interessados pela missa antiga. Lembre-se que eles sofrem uma pressão enorme de outros padres, né? Então, tem um pouquinho de paciência e conversa com ele e começa a pedir. E depois faz um pedido formal, né? Você vê a primeira pergunta que eu comentei a respeito da missa, né? A missa nova. Então, toca samba no... Absurdo, escândalo. Não faz sentido. Claro que isso daqui não é uma missa, é um baile de carnaval. Pode ser que seja distribuída a comunhão
e pode ser até que o padre diga as palavras da hóstia. Mas se toca samba... E onde que fica a noção de sacrifício? Mas aonde toca samba e tem carnaval, é no baile de carnaval, tá certo? Não, ninguém... Você vai no baile de carnaval e distribui a comunhão, ninguém vai dizer, virou missa. Sim. Então, não é porque põe o baile de carnaval dentro da igreja que virou missa, tá? Então, procure formar um grupo estável. Um grupo estável pode ser 4, 5 pessoas, né? Não fica imaginando que tem que ser 30, 40, não. 4 ou 5 pessoas para fazer o pedido e conversar com esse padre. Mas depois você escreve para nós, a gente dá mais detalhes a respeito disso. A gente já teve algumas vezes na Ecclesia Day, teve algumas orientações de como a gente deveria proceder. Bom, a respeito do Olavo, tem um artigo do Fernando Schlittler, né, sobre os erros, vamos dizer assim, atualizados do Olavo de Carvalho. O artigo se chama, recomendo você ler no site, O Modernismo de Olavo de Carvalho. O artigo ele começa do Schlittler, dando uma explicação, que é uma explicação clássica nossa, que fala de direita e esquerda. Nós exatamente não gostamos dessa distinção, porque direita e esquerda, na realidade, são apenas 2 faces de uma mesma moeda, cada uma com os seus erros, né? E o Olavo cai nos erros que são comuns à direita. O primeiro desses erros que está no artigo é a defesa de uma certa forma de agnosticismo, que é a fenomenologia, ou seja, não daria para conhecer Deus através da inteligência, mas se conheceria Deus através de uma intuição. Então, Deus não pode ser conhecido como um objeto, como alguma coisa. Não estou dizendo que Deus é um objeto como uma mesa, evidentemente, mas como algo, como um ser que possa ser conhecido. Isso que ele vai negar e vai colocar a intuição. Isso foi condenado pelo Concílio Vaticano II e repetido por São Pio X na encíclica Pascendi, que foi a encíclica que condenou o modernismo. Por isso que o Schlitter vai chamar ele de o modernismo do Olavo de Carvalho. As teses do Olavo de Carvalho são modernistas. E ele vai dizer, então, que não havia uma doutrina cristã no início do cristianismo, que havia só uma experiência, e que nosso Jesus Cristo não ensinou uma doutrina. Se ele não ensinou uma doutrina, ele não ensinou uma verdade. Então, Cristo não pode dizer, eu sou a verdade. Cristo exatamente veio para ensinar, para revelar uma doutrina. Mas não é que Deus existe. Ele veio revelar algo a respeito de Deus que, pela nossa inteligência, a gente não compreenderia. Então, ele se encarnou, então são os principais mistérios da nossa fé. Encarnação, vida, paixão e morte de nosso Jesus Cristo, unidade e trindade de Deus. Esses são aquilo que é essencialmente, né, a revelação. E daí o Olavo, então, vai dizer que Cristo não ensinou nada, então não ensinou verdades, e aí não pode ter dogma. Como é que vai ter alguma coisa que a igreja diz? Isso é verdade porque Deus revelou. O dogma é isso, é uma afirmação da igreja de uma revelação que foi feita por nosso Jesus Cristo, e que o católico que não acredita naquilo está fora da igreja. Então você vê aí, você pega o artigo, tem tudo isso, e recentemente o Olavo afirmou que o Papa Francisco não é Papa. Já tinha ofendido muito Dom Odilo de uma forma completamente absurda, chamando o Dom Odilo, inclusive, de comunista, marxista, nem lembro mais, o que evidentemente não corresponde à realidade. E agora ele diz que o Papa Francisco não é Papa. Portanto, ele é cismático. É isso daqui. Ele é cismático. Agora, aqueles que elogiaram o Olavo têm que vir a público e dizer, olha, pelo menos isso, eu elogiei nesse ponto aqui, que nem alguém que elogiou os santos palavrões do Olavo, né? Mas eu elogiei. Aliás, é curioso, né? Como direita e esquerda aqui se beijam, né? Como eles dizem palavrão à vontade, quer dizer, eles dissociam a moral da verdade. Isso é um absurdo, né? Como é que pode ter verdade quem não tem moral? Eles dissociam o bem da verdade. Isso não é um absurdo, mas enfim. Então, eles deviam vir a público, pelo menos para dizer isso. Olha, o Olavo disse que o Papa Francisco não é Papa, aí ele errou, isso é uma coisa cismática, acho que ele estava nervoso, sei lá, inventa uma desculpa qualquer, mas pelo menos condenar isso, para não favorecer o cisma. Próxima pergunta, estamos chegando quase ao fim do nosso programa, do nosso leitor Cláudio, de Brasília. Ele mandou também a pergunta pelo nosso WhatsApp. Ele diz que ele tem 2 filhos pequenos, uma menina de 4 anos e um menino de 3 anos.
Nesta idade, ele pergunta quais são as melhores maneiras de incentivar as crianças à prática de religião. Seria interessante também tratar um pouco a idade um pouco maior, se o senhor puder. Sim, na Casta Conube, Pio XI vai dizer que quem está apostolado com os filhos são os pais. Então, a primeira coisa que eu digo, que sempre quando me perguntam isso, é que vocês, os pais, precisam dar um exemplo. Isso daqui é o fundamental. Então, se o pai dá o bom exemplo, não é garantia de que o filho vai seguir. Mas então, se você não quer, por exemplo, que seus filhos não tenham televisão, não assista você. Se você não quer que eu não sei se você tem televisão, estou dando um conselho ingênuo. Não conheço essa pessoa que fez essa pergunta. Se você não quer que os seus filhos vão ao cinema, não vai você. Se não quer que eles vejam revistas inconvenientes, não veja você. Se você quiser que seus filhos rezem, reza você. Se quiser que seus filhos vá à missa, vá à missa você. Então, os seus filhos, sobretudo nessa idade, eles vão copiar você. Então, a gente quer, por exemplo, que os filhos não digam palavras baixas. O pai não pode dizer. É claro, o que eu acabei de falar do Olavo. Se eu admiro um homem que diz palavrões, e digo santos palavrões, como é que meu filho não vai dizer palavrão? Então, não é só não fazer, mas tem que condenar todos esses erros. Então, nessa idade, sobretudo, eles veem os pais muito como exemplo. E é fundamental, então, a gente dar exemplo. Se rezar na frente das crianças, sobretudo a mãe, né? Rezar na frente das crianças, rezar com as crianças, ir na missa com eles. Um dos grandes erros as crianças são pequenas, elas ainda não entendem a missa. Como é que elas vão entender? Tem que pôr elas lá. E tem que pedir para elas e exigir delas que elas fiquem quietas. Ah, mas fazem isso, fazem aquilo. Vai exigindo. A disciplina é essa. A gente não é assim? Ah, vou escrever uma tese, vou ler um artigo, vou ler um livro comprido que eu acabei de falar. Como é que a gente faz? Com esforço, com disciplina. Tem que fazer esforço e tem que colocar disciplina nas crianças. Na medida que as crianças forem crescendo, tudo isso tem que continuar, e aí tem que se dar um aspecto combativo para as crianças. Para isso, elas precisam estudar e precisa saber porque a religião católica é verdadeira e discutir, né? Então, aqui em São Paulo, com a graça de Deus e com muito trabalho de muita gente, especialmente da Ivone, nós temos o nosso Colégio São Mauro, né? O que a gente faz no Colégio São Mauro é isso. O que os professores fazem é isso, ensinar a doutrina católica para que eles se preparem para discutir, não para que eles numa redoma de vidro. Não adianta fazer o gueto. Tem que partir para o apostolado. Tem que fazer apostolado. Tem que ir para a guerra. É duro dizer, alguns na guerra morrem. Mas não adianta todo mundo se fechar no bunker, porque aí vai morrer todo mundo sitiado no bunker. Quem fazia gueto eram os judeus. O católico não faz gueto. O católico parte para a conquista. Então, recentemente, umas meninas, a Ivone contou isso esse final de semana, umas meninas foram na Febrasca, que é uma feira onde lá se apresentam os experimentos. Na Escola Politécnica da USP, é uma feira bastante tradicional. Então, eles foram nessa escola e tinha lá, claro, gente mostrando a evolução. E uma das nossas meninas, tinha acho que 12 ou 13 anos, foi lá e começou a discutir. Claro, começou a dizer, não tem evolução, o outro responder, não respondia. Bom, teve um debate. Os evolucionistas que estavam ali com o material da evolução perderam. E uma das moças, então, uma das meninas, né, que também tinham lá 14, 15, 16 anos, uma das moças que estava no stand que defendia a evolução começou a chorar. Né? Ah, que dureza, fez a menina chorar. É a chance que ela tem de compreender que a evolução é uma coisa errada e praticar a religião, porque hoje em dia se defende a evolução para que não se pratique a religião. Então, quando eles crescem, eles têm que ir para o combate. E isso daqui vai ser uma coisa o resto da vida. O resto da vida, eu agora, o Robson, o Leandro, que está aqui atrás, cuidando das câmeras, o que nós fazemos é um combate constante. O descanso vem no céu. Tá? E para isso a gente precisa estar continuamente estudando, continuamente batalhando e nunca abrir mão de fazer apostolado e convencer as pessoas. Nossa última pergunta do programa de hoje, do leitor Leandro Gouveia, xará do nosso Leandro Correia, que está fazendo os nossos trabalhos técnicos na aula de hoje. Ele pergunta qual é o problema com o Opus Dei. Então, o problema com o Opus Dei.
O Opus tem algumas coisas com as quais nós vemos tão erradas. Eu dou um resumo aqui, tem alguns livros que tratam disso. Tinha um livro da Carmen Tapia, que é bastante interessante. Tem um outro livro, inclusive foi minha filha que leu, que agora estou esquecendo o nome, de um fulano que pesquisou a Opus Dei, que é inclusive favorável a Opus Dei. Depois eu lembro, a gente lembrando o nome, na hora de fazer edição, o Leandro coloca aí embaixo para indicar para vocês. Mas tem a famosa a santificação pelo trabalho. O trabalho cansa para burro, mas não dá a santificação. Ou ele dá a santificação colateralmente, uma penitência que a pessoa aceita. Mas o que dá a santificação é a igreja e a prática da religião. São através dos sacramentos, não é através do trabalho que a gente tem a santificação. Outra coisa que é bastante estranha lá é a direção espiritual feita por leigos. Apesar de não ser expressamente proibida, a direção espiritual na igreja sempre foi feita por sacerdotes, exatamente para se manter o sigilo. Ninguém conta a direção espiritual, nem para superior, nem para colateral, nem para inferior. Não se pode contar a direção espiritual. E uma outra coisa que é extremamente lamentável é que eles não rezam a missa antiga. Eles são tidos como um instituto conservador e eles rezam a missa antiga só em algumas casas deles e de forma privada. Se eles se dizem tão fiéis ao Papa e tão obedientes ao Papa, por que eles não obedeceram Bento XVI, que queria uma missa antiga em cada paróquia, e não tinham muitos desses celebrando a missa. Aliás, os considerados 3 grandes institutos tradicionais, que eram Opus Dei, os Legionários e os Arautos, nenhum deles rezava a missa antiga. Tá? Então, o livro que eu acabei de citar é do John Allen Jr., né? Os mitos e a realidade, e ele vai tratar a respeito do Opus Dei, bastante interessante de ser tratado. Tá? Tem aí um pequeno resumo, né? Em uma outra oportunidade, a gente entra mais a fundo nessa questão. Obrigado, então, professor Alberto. Infelizmente, nosso tempo acabou. Temos diversas perguntas que chegaram pela internet. Infelizmente, não há tempo hábil para respondê-las. Peço que os leitores enviem cartas pela área de contato do nosso site da Monfort e, se possível, nós responderemos a todas as perguntas. Você quer finalizar, professor? Não, só queria agradecer a todos os nossos leitores, nossos amigos, aqueles que tiveram confiança em nossas respostas. O que a gente procura aqui é não dar a nossa opinião, a gente procura sempre trazer um documento da igreja, a manifestação, o ensinamento de um papa, de um santo, porque, de fato, a nossa opinião não interessa. Quer dizer, eu vim aqui dizer, eu acho que assim, eu acho que assado, não tem a menor cabimento. E, dessa forma, agradecer a confiança e convidar, mais uma vez, a todos, né, tá no nosso site, as nossas reuniões são livres, quem quiser pode ir lá, chegar, sentar, vai embora na hora que quer, chega a hora que quer, não tem ficha de inscrição, não tem que assinar nada, é lá assistir a aula. A aula é no sábado à noite, no domingo à noite, e a gente tem ali na garagem da nossa sede, nós montamos o que nós chamamos de cantina, uma chapa lá para a gente comer um sanduíche, para continuar a nossa conversa, exatamente porque o erro de muitos católicos, e sobretudo aqueles católicos, né, que se chamam de conservadores, a gente não gosta desse termo, católico não é conservador, católico é católico. Então, desculpa, seria até um tema de uma carta que não deu tempo de responder, sobre conservadorismo, né? Não, então é do jeito que está. Não, o católico precisa combater, não precisa ficar fechado. Então, e depois o que é ser conservador? É manter o quê? O que está hoje? Eu não quero conservar o que está hoje. Eu quero mudar, exatamente, estou dizendo, tem um monte de problema na missa. Isso daqui precisa mudar. Mas um grande erro é querer se fechar em si mesmo, etc. Eu queria dizer, não fica atrás da internet. Né? Vem para a vida real, vem fazer apostolado, né? Procura um padre que está aí, é seu vizinho, fala para ele da missa. Mas meu padre não se interessa. Mas fala com ele.
Como é que você sabe que não se interessa? Se você não se interessar, insiste com ele. Faz apostolado com o seu vizinho, faz apostolado com quem se trabalha. Né? Essa história de ficar lá como anônimo atrás da internet e imaginar que você tem 5 minutos de glória, com um monte de gente lendo as suas coisas, primeiro vem um monte de gente, depois aquilo não tem efeito nenhum. Então, repito, agradeço muito a confiança em que nossos leitores e nossos amigos depositam, e lamento muito que não esteja aqui o professor Orlando para responder essas perguntas, todas elas, que a gente não tivesse os meios técnicos enquanto ele estava vivo para dar essas aulas, que aí realmente vocês aproveitariam muita coisa. Vamos rezar, então, para encerrar. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Refúgio dos pecadores. Rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.